na verdade, assim, envelhecer no planejamento, porque a gente começa a envelhecer quando a gente nasce, né? Então a gente vai ter que planejar a nossa vida, o nosso envelhecimento ao longo da vida, porque se você não faz exercício hoje, você não vai conseguir andar bem aos 80, então faz parte. Mas você está dizendo que na parte financeira, se não tiver planejamento, vai desandar em algum momento. Do mesmo jeito que na saúde. Paga o preço mesmo. Porque o grande impacto que traz estresse é entre os relacionamentos familiares. Se você tem a visão de que o dinheiro é um meio, né, para você conseguir as coisas ao longo do tempo, desde a alimentação, vestiário, etc. Mas esse entendimento do dinheiro como meio pode não estar muito claro entre os componentes familiares. E aí vai dar distúrbio. Todo mundo tem uma história de um pai ou de um avô que era rico e perdeu tudo. Eu faço esse desafio. Porque não teve a capacidade ou então o despertar para o planejamento ao longo do tempo. Desde de conversar ali informalmente com os filhos, enquanto novos, né? Quanto a ter o próprio planejamento sucessório que a gente citou então, aqui. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Qual é a dica que você dá para uma pessoa de 60 anos que está bem de saúde, tá se aposentando, mas 65, né? Vamos colocar 65. Está se aposentando, mas não fez uma boa poupança. O que ele precisa fazer? Então, ele provavelmente vai depender do público, né? E ele tem que obedecer basicamente a mesma regra indicada anteriormente. Buscar utilizar pelo menos 50% dos seus recursos com a manutenção da sua vida. Então, a forma mais fácil de reduzir é redução de custo, né? Desde empresas, a gente vai cortar os custos. É muito mais fácil cortar custos e equilibrar o orçamento do que buscar alternativas de rentabilizar. É mais fácil tirar os custos, que aí o idoso, como não está no mercado de trabalho, caso esteja, ainda tem esse componente, né? Mas ter essa visão. Eu utilizo por volta de 50% do que eu recebo do governo, né? Já que não tem outra fonte. Os meus filhos podem contribuir para a manutenção da minha vida? Eles têm os seus empregos. Aí a organização familiar entre os filhos. Você paga a feira, você paga aqui as medicações. É algo que plano de saúde. Pode ser levado, né, para uma reunião familiar de consciência. O idoso pode propor isso para os filhos, essa reunião familiar, ou mesmo o filho, visualizando essa necessidade, já chama, né? Alguns filhos talvez tenham um melhor rendimento, outros menos, porque a clareza nesse momento da vida acho que é essencial. Se o idoso percebe, chama os filhos, se os filhos percebem, chama o idoso. O fato é que deve redobrar, nesse momento, o balde furado, né? Para dinheiro perdido ali. Às vezes tem Ver onde é que está gastando sem necessidade. Às vezes tem um imóvel mantendo lá de alguma forma, ou então um veículo que dá muita manutenção e hoje a gente tem transporte por meio de aplicativo com baixo preço. Aconteceu com minha avó, que estava entre os familiares querendo comprar um veículo para levar ela para serviços de saúde e tudo. E a gente refletiu bem e viu que tinha uma filha, que no caso é a minha mãe, que mora a menos de 5 quilômetros e ela mora no centro, quase centro da cidade e tem fácil acesso a táxi e aplicativo. Aí decidiu não comprar o carro. Melhor, menos um custo. Aí são as decisões que, junto aos familiares, vai fazendo, né? Aí um filho paga o mercantil, outro lá a farmácia, tem a conta na farmácia, no interior, e esse relacionamento entre os irmãos tem sido bem saudável, né? Assim, no meu contexto. Quando a família é harmônica, é melhor, né? Mas quando não é tiro, pedrada, martelada. Né? Acontece muito. Dedo no olho. Aí tudo que a gente falou aqui não serve pra nada, não, em vários contextos, porque... Infelizmente, né? Porque enquanto idoso, não tem o time mais. Em alguma situação, você vai ter redução de danos, você vai melhorar alguma coisa, mas para dizer que terá o mesmo efeito daquele que se planejou. E eu acho que outra barreira que tem também é o idoso pensar sobre a finitude, né? Sim. Aí esse é muito desconfortável, tanto para o mas idoso, necessário. E quanto para os filhos pensar nisso, porque precisa pensar nisso. Por exemplo, expectativa de vida do brasileiro geral, assim, 76 anos, um homem, né? Mas só que todo mundo aqui tem um avô 80, seu pai tem 80, o meu avô morreu aos 92. Eu sempre digo, se planeje para viver até 120. Sim. Se você fizer esse planejamento... Se sobrar alguma coisa, deixa para os filhos. E as próximas gerações que você nem conhece, né? Se um pequeno volume de recurso aqui já possibilita o filho ter acesso à educação e vai o neto... É uma roda positiva de vida.
Se dissessem, por exemplo, enquanto meu avô era idoso, que ele viveria até os 92, quando a expectativa de vida lá era 60 Sim. e pouco, eles, não, tá doido, vou viver 92 anos, não. É a mesma coisa, pode parecer absurdo aqui dizer que você vai viver até os 100 anos, 110 anos, 115. Eu não acho absurdo, não. Pois é. Eu acho que 100 nós vamos viver, 100 a gente chega. Agora, mais do que isso, aí nós vamos ter que ver como é que a tecnologia vai desenvolver nos próximos anos. Migrar a consciência para outro corpo. Pois é, aí já é outra coisa. Aí são outras questões, né? Mas, se a gente pensar assim, intergeracional, acho que as decisões elas ficam melhores. Pensar numa próxima geração que você não vai conhecer, mas que você pode influenciar. Então vamos lá, vamos aqui num passo a passo para a gente falar sobre a questão de ter dinheiro na velhice para ter uma boa velhice, né? Claro que dinheiro não é tudo, mas viver sem ele é muito mais complicado. Então tá aí a hora da gente fazer uma reflexão e começar, você que está me vendo, está me ouvindo, começar uma poupança agora, como o Daniel orientou aqui, 20% a 30% do que você ganha para você gastar no futuro e não passar necessidade. Se puder adquirir a sua casa para não ter que pagar aluguel, tem várias questões que você... Agora, é uma programação, não adianta a gente do nada, né, com 65 anos, dizer agora eu vou começar a poupar. Né? Dá para, como você disse, conter os danos, mas já não dá mais para a gente fazer uma poupança generosa, no sentido da gente ter uma vida estável, de você deitar a cabeça no travesseiro e não estar preocupado com o dinheiro, que vai pagar as comidas, vai pagar plano de saúde. Né? Quantos idosos têm que deixar o plano de saúde porque não tem mais dinheiro para pagar? É triste um negócio desse. Mas isso é falta de planejamento. Você acabou de assistir um corte do Medcast. Este episódio teve o apoio do NavePro, que é uma plataforma de gestão de pacientes. Através dessa plataforma você pode fazer o acesso dos exames, dos dados de gestão da sua clínica e seu consultório e ainda dados dos seus pacientes. Sem precisar instalar nada, você tem acesso a todos esses dados de forma fácil. Entre em navepro.dasa.com.br para saber mais. Aqui, Daniel Coriolano. Abraço, até o próximo episódio do Medcast.